O episódio de hoje é aquele do uso das imagens das crianças nas redes sociais das escolas. Eu sou Thaís Bento. E eu sou Roberta Bento. Nós somos mãe e filha, educadoras, especialistas na relação família-escola e fundadoras do SOS Educação. E você está ouvindo o podcast SOS Gestor Escolar. Porque quem trabalha com a educação pode até morrer de susto, mas de tédio não tem o mínimo perigo. E a nossa situação de susto hoje tem convidados especiais, não é, Thaís? Tem, porque todo episódio a gente traz aqui pra vocês um caso real do dia a dia da escola, que a gente recebe de alguma escola do Brasil. A gente conta esse caso aqui do perrengue, sem revelar o nome da escola ou dos envolvidos. Mas hoje a gente vai fazer diferente. Como o assunto de hoje está acontecendo em todas as escolas, nós trouxemos duas convidadas muito especiais. Vou começar apresentando uma delas, a Alessandra Borelli, advogada especialista em Direito Digital e Educacional. Bem-vinda, Ale! E eu queria que você se apresentasse também. Ai, que alegria estar aqui com vocês, um prazer enorme. Bom, então eu sou advogada, sou especialista em Direito Digital, Proteção de Dados, também Inteligência Artificial. E sim, há quase 20 anos eu venho também dedicando uma parte do meu tempo e dos meus estudos na prevenção de crimes digitais envolvendo crianças e adolescentes. E também temos aqui... Mas pensa numa vida sem tédio nos últimos aqui não tempos. tem, aqui não tem tédio, com certeza. Sheili Calef, educadora pela erradicação da violência sexual e online. Estamos muito felizes de ter esse time aqui. Bem-vinda, querida. Eu que tô feliz, quero tomar susto com vocês, passar raiva com vocês. Eu falo de forma voluntária nas redes sobre violência contra crianças, adolescentes e adultos há muito tempo. Comecei falando de violência sexual, só que com os ambientes digitais sendo acessados cada dia mais, a violência sexual aumentou muito contra adultos, mas principalmente contra crianças e adolescentes. Então virou um tema aí que eu falo muito nas redes, mas muitas pessoas me conhecem porque eu sou professora de comunicação e oratória e dou aula principalmente em empresas. E aí aconteceu isso, porque você trabalha essa questão da comunicação e o que você faz hoje nas redes sociais, é alguma coisa que você não planejou? Aconteceu? Ou você planejou isso? Não planejei nada. Eu fiz na base da raiva mesmo, do ódio. Então, porque eu fico tão indignada da gente ter esse problema tão grande da violência sexual. 68 milhões de adultos no Brasil já sofreram violência sexual, geralmente antes dos 13 anos. É 32 pessoas em cada 100. Com certeza quem tá nos vendo aí conhece 100 pessoas. 30 é muita gente. Muita gente. E com as redes sociais e o acesso, um predador consegue atacar 200 crianças ao mesmo tempo. 200, já foi preso um cara que falava com 200 crianças, outro que falava com mais de 700. Então, a tendência é aumentar. Já é o maior... não existe uma doença que atinja tantos brasileiros quanto a violência sexual. Né? São 14 milhões de pessoas atingidas por doenças do coração, que é a maior doença que a gente tem, e 68 milhões que sofreram violência sexual. E cadê a nossa política pública para prevenir isso? E é um trauma para a vida inteira. Então, nós somos um país onde todo mundo vive a consequência da violência sexual. Porque mesmo que não tenha acontecido com você, pode ter acontecido com a sua companheira, com a sua mãe, com a sua filha, com o seu primo, né? Então, é um troço assim que me deixa indignada. Que ótimo. A gente precisa de pessoas indignadas para compartilhar informação e ajudar a criar consciência. E eu perguntei isso de você planejou, porque quando a Alessandra estava falando também da questão aí do direito digital e inteligência artificial, né? Sim. Eu acho que quando você foi fazer faculdade, você também nunca imaginou que você ia atuar numa área que nem existia, na verdade, a questão de inteligência artificial. Com certeza não, com certeza não. E, aliás, justamente ontem eu estava conversando com alunos de graduação de Direito, porque agora, em algumas faculdades, o tema Direito Digital ele tem entrado na pauta de forma transversal, de modo que os alunos têm ainda, por enquanto, algumas universidades a opção de ter esta matéria como algo complementar. São pouquíssimas as universidades do Brasil que colocaram realmente na grade curricular. E o que eu tenho dito para eles é justamente, eu não tive essa oportunidade, tive que aprender a trocar o pneu com o carro em movimento. Já eles, independente da área de atuação, se vai trabalhar com previdenciário, com trabalhista, com processual civil, com criminal, independente da área de atuação, você precisa conhecer direito digital e proteção de dados. Então, realmente, eu não fazia ideia. Então, eu só fiz esse parênteses aqui, porque nós temos conversado muito, recebido muita demanda de famílias cujos filhos vão prestar Enem, vestibular, estão no final
ensino médio, e sem saber o que fazer, e as mães às vezes desesperadas, mas não é muito novo para decidir o que vai fazer, e a minha fala é, seu filho não está decidindo o que ele vai fazer, ele está dando um próximo passo, vai continuar estudando, e provavelmente ele vai criar a carreira, a profissão que ele vai ter. Que eu acho que é o caso de todas nós aqui, todas né? aqui, gente. Eu achei que eu ia ser professora, primeiro de português, que eu fui fazer letras, porque eu amava gramática. Aí me apaixonei por literatura, depois me apaixonei por outra área. Bom, conclusão, eu sou especialista na relação família-escola. Muito bom. Ou seja, não tinha a mínima ideia que essa ia ser a profissão que eu ia exercer. E eu fiz magistério antes de fazer direito e dei aula para criança. Pois é, muito gostoso. Então, realmente, a vida vai levando, né? E só um ponto que você tocou aqui, né, do Enem. Sabia que hoje, realmente, os vestibulares e o próprio Enem, ele tem exigido um conhecimento dos alunos do ensino médio, né? Do aluno que vai prestar vestibular. Então, a gente já tem a história de ter caído no Enem. Pergunta sobre o PL das fake news. E na última prova, minha filha fez vestibular para o Sírio-Libanês. E caiu na prova dela perguntas sobre a decisão do STF relacionada à alteração do artigo 19. Uhul! Olha isso! Ela falou, mãe, eu ouvi você falar por cima. Eu falei, pois é, se você tivesse prestado atenção um pouquinho mais do que a mamãe faz, você teria gabaritado, pelo menos nas questões relacionadas a isso. Mas olha, tem que estar todo mundo ligado. Né? Bom, então assim, esse episódio de hoje é porque tem esse assunto de rede social, criança, filhos, alunos, que faz tempo que a gente quer falar. E aí a gente juntou esse time aqui pra gente falar sobre isso, pra ajudar tanto as famílias quanto as escolas, da gente conseguir entender o que pode, o que não pode, o que é bom, o que não é, o que é perigoso, o que não é. E o que está em aberto ainda e dores que nós teremos que enfrentar, que eu tenho uma aqui que depois eu vou falar, em relação à exposição de crianças, adolescentes e alunos das redes digitais. Então, acho que a gente podia começar com uma reflexão do que, assim, na visão de vocês, e aí cada uma pode ir para o seu campo de atuação para falar essa visão, o que pode e o que não pode quando a gente fala sobre o uso da imagem dessa criança nas redes sociais das escolas. Só essa pergunta. Porque assim, até pouco tempo, a escola que pedia na matrícula lá, a assinatura do pai, da mãe, liberando o direito de uso de imagem, a escola achava que tudo que ela fizesse ali, que gravasse, que postasse, estava tudo certo. E hoje não é mais bem assim, né? Bom, pensando juridicamente e depois pensando nos riscos disso. O que não falta é lei tratando desse assunto. Então, a gente tem a Constituição Federal. Bom, primeiro que o direito de imagem é um direito de personalidade, tá? Então, a gente tem a Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos o Código Civil. Nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados e agora também o ECA digital, que amplifica um pouco mais, né, um tanto mais, a responsabilidade com relação à proteção de crianças e adolescentes, sobretudo no ambiente digital. Então, a gente tinha já, não que o ambiente digital estava livre de regras, então, já existiam essas regras e agora, com o ECA digital, isso se amplifica. Bom, qual que é a régua, Alessandra? Se você precisasse trazer de uma forma bem objetiva, pode, não pode usar a imagem de criança na escola, etc., de uma forma mais geral. A régua é o melhor interesse da criança, né? Então, começamos daí, né? Que é o que todas essas legislações privilegiam quando a gente fala de criança. A criança é sujeito de direito tanto quanto adulto. A diferença é que os direitos da criança são deveres do adulto. Elas, apesar de super habilidosas com as tecnologias, não têm o menor discernimento acerca dos riscos a que ficam expostas no ambiente digital. E quando a gente fala de ambiente digital e conteúdo no ambiente digital, temos que lembrar que conteúdo digital não tem devolução. E que quando compartilhamos algo ou por meio da internet, perdemos o controle sobre aquilo. Bom, dito isso, melhor interesse da criança. Bom, por que a minha escola vai compartilhar uma imagem dela? Né? O que eu tenho que pensar? O melhor interesse da criança está relacionado ao seu bem-estar, à sua segurança e ao seu desenvolvimento livre de quaisquer interferências arbitrárias. Então, imagens para fins pedagógicos, mesmo essas imagens para fins pedagógicos, precisamos de uma autorização, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre os documentos que estabelecem isso e trazem uma segurança jurídica para a escola. Essas fotos, elas precisam garantir que essa criança não vai ter a sua segurança colocada em risco, que a sua imagem não será utilizada de uma forma que possa lhe trazer algum tipo de constrangimento hoje ou no futuro. E
que o desenvolvimento dessa criança também não será prejudicado. E é óbvio, a gente não pode esquecer justamente dos avanços tecnológicos, e aqui a gente vai ter uma abordagem bem profunda sobre o quanto as próprias tecnologias vêm utilizando essas imagens, que a princípio eram imagens inofensivas, sendo adulteradas por pessoas mal intencionadas que sempre existiram. Então, aí que eu acho que é um ponto importante. Então, quer dizer que é permitido, existe a permissão, desde que considerados esses pontos que você colocou. Isso, desde que considerado os cuidados necessários e, é claro, a formalização de um documento que garanta a segurança jurídica para as duas partes. Documento este que, inclusive, pode ser revogado, né? A autorização essa que pode ser revogada, e a gente pode falar mais sobre isso. Bom, e aí eu acho que a questão é quem vai conseguir identificar ou garantir que aquela imagem não vai prejudicar essa criança, a exposição daquela geral, imagem. de forma bem prática, falando um bom português, as escolas fazem a sua propaganda usando a imagem dos alunos. Isso não é o melhor interesse da criança, isso é o melhor interesse da escola. E mesmo que um pai tenha autorizado você a fazer imagens, geralmente essa autorização é para você registrar lá uma festinha, uma atividade especial. Tem algumas idades escolares onde é a foto das atividades que vai mostrar que o aluno foi se desenvolvendo, né? E aí a gente tem um monte de treta. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar aí é a segurança do profissional que faz a foto. Eu tenho muitos amigos que são obrigados pelas instituições de ensino onde trabalham, que são professores, de disciplinas mais convencionais ou até de dança, de música, são obrigados a fotografar os alunos e a ficar mandando num grupo de WhatsApp de pais. Totalmente equivocado, né, amigo? Totalmente equivocado. Porque eles são o elo mais fraco. Primeiro, nós não podemos ter imagens de uma criança que não é de nossa responsabilidade no nosso celular. Por que motivo? Aí alguém rouba esse celular, usa essa imagem para alguma coisa. Então, o seu celular pessoal não deveria ser utilizado, se você é professor ou professora, para fazer imagens dos seus alunos. Não é a realidade. Vamos para a realidade. Tá. Se você vai usar, que esteja no seu contrato de professor, que você tenha a responsabilidade de registrar no seu celular pessoal as atividades e encaminhar em tal lugar. Mas eu não encaminharia direto para um grupo de WhatsApp. Às vezes tem aplicativo da própria escola. Tem. Então, assim, onde você vai centralizar? Tem que estar determinado que você vai fazer, com que aparelho você vai fazer e aonde você tem que colocar isso, porque a escola é responsável. Existe uma grande confusão. Quando o pai assina lá que a escola pode fotografar e filmar, ele está dando autorização para a instituição, não para um professor, pessoa física. Mas o ideal seria que tivesse um celular da escola que fosse usado para isso, e ali ficasse armazenado. Da escola, claro. Mas eu sei que é muito difícil para muitas escolas. Então, vamos, na realidade, no mínimo, tem que estar lá no seu contrato de professor que você tem essa função de registrar. E, inclusive, coloca lá que você vai apagar automaticamente, inclusive, da lixeira. Você não vai ter isso depois. Você vai mandar para um e-mail ou para uma pasta compartilhada da escola em tal lugar e você não vai ficar com isso, sabe? A gente já teve problemas, assim, de professores até assediadores que estavam cheios de foto de aluno. E como é que vai ficar isso depois? E outra coisa, então, falando, porque são muitos riscos, né? Eu não tô falando nem do risco da criança, já que a gente tá falando com gestores. Sim. Outro problema, professores que compartilham imagens dos alunos nas suas redes sociais, ou mesmo só a voz do aluno, porque tem muito agora que o professor fica dando a aula, vira pra cima, mas a voz do aluno também faz parte da identidade do aluno. Também tem que ter uma autorização, eles não pedem autorização porque é sua voz. Então, professor blogueiro, eu já fico meio assim. Eu já tenho um pé atrás. Ele tem autorização de todo mundo, mesmo que seja um vídeo bonitinho. Então, um vídeo super vulnerável, outro dia virou trend. Então, o professor falava, os alunos iam lá na frente, adolescentes, e falavam alguma coisa muito pessoal da sua vida, começavam a chorar e depois ganhavam o abraço dos outros. Gente, isso pode estar fazendo sentido nesse momento que ele tem 13 anos. Com 20 anos, ele vai querer estar na frente de uma turma chorando? Quando ele for para uma vaga de emprego, alguém achar aquele vídeo, sabe? Então, nós somos muito ingênuos nas redes sociais. Então, em relação ao professor, ele produzir as fotos, tem que ser examinado isso, não pode ser responsabilidade dele. E se estourar a corda, vai estourar para ele, porque eu já vi muito processo de professor sendo processado por estar com imagem de criança ou por ter postado nas suas redes. Então, não postem nas suas redes fotos com os alunos. Ah, mas o aluno que me pediu. Isso acontece muito. O aluno fala, professor, o aluno quer bater uma foto onde o professor aparece. Aí a situação é diferente, porque você está autorizando o aluno a usar a sua imagem no perfil dele. Não é você usando a imagem do aluno. Sim. E aí a gente tem todo o problema de que
predadores estão seguindo as crianças onde elas estão. Do mesmo jeito que predadores sexuais tentam virar professores, treinadores e treinadoras, estar perto das crianças, né? Os predadores sexuais, eles estão perto das crianças. Eles seguem quem? Seguem loja de roupa infantil, seguem escola, eles seguem clube de futebol que tem criança, eles estão ali olhando. Por que é que você vai mostrar essa criança? Então, eu acho que tem que se perguntar. Eu recebo muita denúncia de mães. E, às vezes, umas escolas, assim, quase Waldorf, sabe? Essas escolas mais alternativas, Montessori. E aí, eles fazem uma atividade com água. E as crianças lá no verão, tudo de cuequinha, de biquininho. E posta as imagens. Então, é um negócio ainda... A gente tá muito realmente vulnerável, a gente ainda muito ingênuo, com numa ignorância. Eu entendo que não é por mal. Olha que atividade linda que a gente fez, né? Esse é o ponto que eu acho que é o que dá uma pena, assim, porque existem muitas atividades que são interessantes. Hoje de manhã, eu estava vendo o vídeo, e aí eu fiquei até o final, porque eu não estava reconhecendo pelo uniforme, eu não estava conseguindo, eu até salvei para te mostrar, eu não estava conseguindo reconhecer que escola era aquela. Mas era um vídeo tão interessante que uma pessoa chegava pertinho de um aluno e entregava um bilhete. Aí esse aluno abria o bilhete e fazia uma cara tão feliz. Aí ia para outro, de várias faixas etárias. E estava tão... Sabe assim, quando contagia de forma positiva? E na minha cabeça só ficava assim, ai meu Deus, nós vamos estar com a Alessandra e com a Sheila hoje. E eu tô amando o vídeo que está mostrando as crianças dentro da escola de uniforme. Aí só no último... que aparece o que era o bilhete, e o bilhete falava assim, o seu sorriso faz o dia melhor, o seu sorriso faz uma pessoa mais feliz, e não teve ninguém que abriu aquele bilhete que não deu um sorriso enorme. Eu pensei, ai, que pena, achei tão bonito. Não, mas eu acho que a gente tem que ter cuidado mesmo para não demonizar tudo, sabe? A gente tem que separar esse balaio, né? Eu, como advogada, posso afirmar para vocês que o que de fato é judicializado e tem um desdobramento grave são os excessos e as situações em que realmente se coloca a criança numa situação como essa, por exemplo, de filmar as crianças com pouca roupa. Essa situação realmente ela é gravíssima. Essa questão de professores, né, que às vezes registram os momentos porque são eles que estão com o celular durante uma atividade do meio. E tá tudo bem, desde que chegue na escola, ele deposite todas essas fotos ali e apague do seu próprio celular para a própria segurança. Até porque a escola, ela tem ali o crivo com relação a verificar quais crianças eventualmente não poderiam estar na foto, porque existe isso, né? Além disso, verificar se nenhuma criança... Por exemplo, eu tive um caso que quase virou um processo, por quê? Na verdade, de 2 casos. Um porque tiraram foto da turma, né? E eram pitucos lá, pequenininhas as crianças. E uma delas estava sentada, borboleta, tal. E a calcinha aparecendo, mas assim, aparecendo de uma forma muito ruim. Este tipo de conteúdo para um predador sexual é um prato cheio, né? Aí uma outra também de uma menina, já uma adolescente, jogando vôlei, campeonato da escola, tal. Tiraram foto e compartilharam a foto também, sem observarem o fato de que ao levantar para dar uma cortada na bola, a blusa dela subiu, o top subiu, o peito dela saiu para fora. Não é que saiu totalmente, mas apareceu o suficiente para que uma pessoa mal intencionada... Ou até os colegas façam bullying, Exato. Né? É muito delicada a imagem das pessoas e pertence a elas. Acho que se a gente lembrar que a criança e o adolescente tem direito à própria imagem, à privacidade, à intimidade, a gente vai fazer essas escolhas com mais responsabilidade. Mas em relação ao vídeo que você falou, eu não acharia um problema caso não mostre em close nenhuma criança. Tem jeito de você mostrar todas as atividades sem dar close na criança e não chegar no final, escola não sei qual. Porque às vezes você vê visivelmente que a intenção daquilo é fazer uma propaganda da escola. Porque daí vai vir a logo da escola. Então, qual é a intenção daquilo? Às vezes o vídeo é muito legal, ele não tem nada demais, mas ele está sendo usado como uma propaganda. Todos os pais vão se sentir confortáveis, eles podem reclamar disso, mesmo que eles tenham autorizado. Né? Então... E aí eu acho que tem um ponto, né, que é uma coisa que chega para nós bastante, que é quando famílias que não autorizam
a imagem do filho, mas que ficam muito bravas, porque daí quando as crianças vão para uma atividade que vai ser fotografada ou filmada, alguém fica com essa criança fazendo alguma outra atividade. Que é um absurdo. Isso é muito e aí isso vira, assim, um caos, E isso né? demonstra que o objetivo não é fazer atividade, o objetivo é registrar. Então, o objetivo da atividade está corrompido, né? Que valor a gente está transmitindo? A gente está transmitindo que o valor é a atividade ou que o valor é o registro da atividade? Isso é complexo e difícil, né? Eu tive o caso de uma mãe, eu conversei com ela pessoalmente esses dias numa palestra, ela veio conversar comigo, que fizeram uma atividade com as crianças molhadas, botaram as crianças lá, né, nessa atividade de sabão, não sei o quê, então as crianças estavam com pouca roupa, de cueca, de biquíni e tal. Essa mãe fez uma reclamação, falou, gente, não acho legal, é bom tirar, não sei o quê. A escola falou, claro, mãe, tudo certo, tudo bem. Aí depois de um tempo, chamaram uma reunião com todos os pais e disseram, gente, recebemos uma reclamação dos pais CPF, RG, endereço do pai e da mãe. De que a gente está... Não falaram quem era. De que a gente estava expondo eroticamente. Olhem as fotos que nós publicamos, ver se vocês veem problema. Na frente de todos os pais. Eles tiraram o filho da escola, foram embora. Foi assim uma exposição. Aí eles se manifestaram, falaram, fomos nós. A gente não acha adequado que essas fotos... Então virou uma briga entre a escola e os pais. Ela falou, só me restou sair daquela escola, porque ela me disse que tinha entendido. Eu conversei diretamente, né, com a direção da escola e no fim a gente foi... Todo mundo exposto, ficou uma situação horrorosa para todo mundo. Então tem que... qual o objetivo? Bom, que eu acho que é tudo tão novo que ninguém É isso ainda... que eu ia falar. Que é igual quando a gente fala com os pais hoje sobre dar ou não celular para os filhos, quando eles são crianças, a gente já começa essa conversa lembrando que as informações, as pesquisas, tudo que a gente sabe hoje sobre o uso de celular por criança e de rede social por criança são muito novas. Então, assim, se você fez isso no passado, não precisa se penalizar. Vamos de agora em diante ver o que fazer. E eu acho que o mesmo vale se a gente tá nessa conversa aqui para a escola e se tiver alguma família ouvindo também. Tudo isso que a gente está falando são preocupações, são pontos que são muito importantes, precisa assimilar muito rápido, mas são novos. Então, o que era A questão feito... do ECA digital acabou de ser... Sim, sim. Governança, né? Quando a gente fala de segurança, tanto a segurança física como a segurança do próprio desenvolvimento da criança e a segurança jurídica propriamente dita, a gente tem que pensar em governança. Tudo que é organizado dentro da escola. Então, a escola, né, para começar, ela não pode considerar uma cláusula no contrato de prestação de serviços educacionais de autorização de uso de imagem como algo que garante ela uma carta branca para ela fazer o que ela bem entender com a imagem das crianças. Para começar, né, a minha recomendação é que se isso seja feito por meio de um documento apartado com data de validade dessa autorização. Nada de lá no meio do contrato de matrícula aparecer lá. Gente, atenção, é isso que a Alessandra está falando. Isso é super importante. Finalidade específica, né? Essa autorização para direito de imagem, ela tem data de início, data de fim. Aí, no meio dessa autorização, no meio do ano, a gente resolveu usar aquela foto que ficou muito legal para uma outra finalidade. Temos que buscar uma outra autorização expressa, inequívoca. Puxa, a mãe concedeu a autorização, se arrependeu, o que eu faço? Né? Então, a escola tem que garantir, né, que os lugares onde ela tem o controle, né, porque... Uma revista, por exemplo, que já foi veiculada, não tem como ela recolher todas, né? E por isso que é importante a finalidade. Porque quando você pede autorização, consentimento dos pais para a finalidade A, B, C, D, etc., os pais estão cientes que, uma vez que eles forneceram com a finalidade de criar um livro, uma revista, um anuário da escola, não tem como você recolher isso, né? Então, ela tem que garantir a possibilidade de revogação disso e qualquer tipo de ampliação ela tem que ser feita por meio de um outro documento. Agora, é importante, né? Não é porque os pais consentiram que é ok. Nem tudo que é legal é ético, né? Então, é assim, a escola consentiu que usasse a foto de biquíni das crianças. Não. O uso de imagem, ok, é um direito garantido... Um direito que é garantido ao todo detentor da imagem, os pais podem consentir isso no âmbito da LGPD, isso no âmbito do próprio Estatuto da Criança e Adolescente, Constituição Federal, etc. Só que isso não é bom para o melhor interesse da criança. Justamente pela possibilidade de se perpetuar isso, é o que ela falou. Hoje, né, ai que fofura, eu até entendo que uma atividade pedagógica
eu acho ok você querer divulgar numa rede social uma atividade pedagógica. As redes sociais, ela tem um lado positivo para isso, gente. Sim, que alguém pode copiar porque é muito legal. Exato. Essa iniciativa tanta coisa negativa, sabe? É tão legal ver uma atividade legal lá. Sim, tá tudo ótimo, entendeu? Só que, por exemplo, justamente uma atividade pedagógica que mexe em algo tão sensível como, por exemplo, o que a Shelly trouxe, né, das crianças falando sobre seus sonhos, sobre seus planos, sobre seus medos, se emocionando. Conteúdo digital não tem devolução daqui a um tempo. Poxa, que mico, sabe? Então, a gente tem que pensar nisso tudo agora, antes disso. Mas e se em um evento da escola, o pai ou a mãe fotografa, filma, posta na rede dele e marca a escola. A escola compartilhar essa postagem dos pais, isso é o quê? Negativo, perigoso, arriscado? A escola deve manter firme as suas diretrizes internas. Se aquela foto está de acordo com os seus valores, as suas políticas, as suas diretrizes... Se todas as crianças que aparecem lá deram autorização para a escola compartilhar, sim, tudo bem. E se, digamos que estava lá para fins pedagógicos, né? De uma forma bem prática. Porque agora, o problema é esse, pega várias outras crianças no fundo ali, junto, né? Num ambiente aberto ao público, juridicamente, a gente já fica um pouco mais rendido. Né? Por exemplo, se é numa festa junina, se é num show de talentos, um evento aberto ao público, não tem como a escola controlar. Então, não tem como a escola também se responsabilizar. Se ela vai compartilhar ou não, ela tem que ver se aquilo realmente está de acordo. E justamente, se aquele pai pegou uma criança que a gente não tinha autorização para usar a imagem, a escola não vai perpetuar aquilo, não vai contribuir para a disseminação daquilo. Agora, se os pais daquela criança que foi fotografada, ou porque os pais não queriam, ou porque a criança, né? Às vezes o pai tira uma foto, a filha dele ficou fofa, né? Os amiguinhos que estão atrás estão tudo zoado, um com o dedo no nariz, né? Então, assim, enquanto é só tá feio, tudo bem. Você vai lá pra mãe e fala, tira lá, mouse. Agora, se pega numa situação constrangedora, é a mesma coisa, por exemplo, quando fere a dignidade mesmo de alguém, né? Então... a escola, ela tem que mediar, porque existe um nexo de causalidade, né? Aconteceu algo entre os pais, o pai fotografou, o pai fez isso, ou aconteceu no final de semana, ou aconteceu não sei o quê. A escola é acionada. No âmbito da lei, as pessoas se conheceram por força da relação estabelecida na escola. Existe um nexo de causalidade. A escola tem que entrar no meio, né? A família veio, na verdade, não é entrar no meio aleatoriamente. Ouviu a rádio corredor que tá pegando fogo no parquinho, né? Ou a mãe do ofendido, do prejudicado foi lá, procurou, tal. A escola tem que fazer alguma coisa. Não vou fazer nada, não tem nada a ver com isso. Não, pera lá. Deixa eu chamar os envolvidos, tentar mediar, tentar resolver. Vou fazer tudo que tiver ao meu alcance. Isso afasta a sua responsabilidade, porque você não demonstra defeito na sua prestação de serviços. Numa eventual ação, você sai do polo passivo. Se você conseguiu resolver ou não, aí já não dá. Ela tá falando principalmente, tipo, se rola um cyberbullying num grupo do WhatsApp. Se eles são alunos da escola, mesmo que você não saiba da existência do grupo, você é responsável, porque eles se conheceram na escola. E isso legalmente tem... E que hoje em dia é o que mais acontece. Mas se não conseguir resolver... Mas pelo menos você se posicionou e tentou. Numa ação judicial, você vai lá... Excelência, chamei os pais envolvidos, adotei medidas disciplinares com os alunos, tô tentando fazer aqui um trabalho de conscientização, trouxe essa educação aqui. Da Lê, da Shelly, exato, olha aqui, fizemos as políticas, os documentos internos, o regimento interno está adequado, papá. Ok, a escola pode sair do polo passivo dessa ação. E aí, os pais, se quiserem ingressar com ação de danos morais, se quiserem ingressar com medidas no âmbito civil, no âmbito criminal, que o façam. Mas a escola, ela fez a parte dela. E sabe que tem um ponto que, de vez em quando, eu lembro de uma história que eu vivi há muitos anos, não vou nem pontuar muito aqui, que vai... pegando a minha carreira, vai dar para identificar onde foi. Mas recentemente... Faz pouco tempo agora. Nós estávamos a caminho da nossa residência oficial, que se chama Aeroporto. E aí o pessoal de um canal de TV entrou em contato, que acontece com muita frequência, né? Tem uma matéria aqui de educação, precisamos de uma opinião de especialista e tal. Pode entrar. E aí o assunto era um professor que estava sendo acusado por uma aluna de ter assediado, de ter feito uma aproximação inadequada ali com a aluna. E os pais foram para o canal de TV. E o canal de TV estava fazendo uma matéria. E, assim,
tenso. Aí, e a gente indo para o aeroporto, e aí eu falei, entro, não entro, vai dar para entrar? Eu olhei o horário e falei, bom, acho que... Não, eu falei não entra, porque eu achava que tanto fazia o horário, porque era muito arriscado ali falar, porque tinha acabado de surgir essa notícia, então não tinha nem sido investigado, nada, então no fim... Dependendo do caminho que levasse, ou você acaba com a vida daquele professor, ou você tá a vítima. Você tem que escutar a vítima. Enfim, como tava tudo muito sem saber direito o que era, eu falei pra minha mãe, é melhor não entrar. Mas a minha mãe sempre entra. Não, mas sabe por quê? Porque se a gente não entra, vai entrar eles uma outra põem pessoa, uma outra talvez pessoa. menos responsável. É isso que ela fala, Sheili. Eu falo isso. Eu concordo, porque eu também tenho meu quartinho lá no aeroporto. Né? Às vezes eu fui tomar um café junto lá. E isso acontece, porque você pode dar diretrizes gerais sem se meter na questão específica. Foi isso, exatamente. Porque você não sabe detalhes, né? Falei, olha, não se tem, né, pelo que você descreveu aí, não se sabe. Foi, né, um aluno chegou contando isso para os pais. E, inclusive, qual é o direcionamento para esses pais? É que eles vão para a escola, não para a TV. Vamos para a escola. Ah, mas é aquela mania, se tivesse né? ido para a escola se negou a atender, se negou a ouvir, se negou... Opa, vamos então colocar a boca no trombone. Agora, não procurar a primeira escola e não conversar com a escola, esperar, né, ter alguma ação conjunta ali e ir direto para a TV é muito ruim. Isso quando não vão pro grupo de pais, não, né? mas eu vou... Não, grupo de pais é outro capítulo, mas eu vou fazer só meia-culpa aqui. Também a escola tem que demonstrar aos pais que existe esse espaço, porque a escola modela o comportamento dos alunos, muito claro que muita coisa vem de casa, obviamente a gente sabe, mas ela modela o comportamento dos pais. Se a escola for extremamente diligente com essa questão das fotos dos alunos, ela pode inclusive avisar todos os pais, quando nós tivermos evento, ou quando vocês vierem à escola, forem fotografar o seu filho, verifique se as outras crianças que estão aparecendo, se os pais querem que elas apareçam na sua foto. Isso pode ser um acordo comunitário da escola. Então, geralmente, se um pai não foi falar com a escola, é porque é difícil que ele... Se a escola é igual criança, a criança só fala com você sobre o que você fala com ela. Se você nunca falou com ela sobre perigos no digital, sobre proteção... Eu falo para as crianças de 6 a 12, quando eu vou dar aula de perigos no digital, que ninguém pode fotografar ela sem ela autorizar. E que ela também não pode bater foto dos coleguinhas. Se algo assim acontecer, ela já sabe que ela pode falar comigo. Então, elas revelam muita coisa. Se a escola nunca falou sobre esses assuntos, nunca disse, olha, gente, se acontecer qualquer coisa, inclusive de comportamento de professores, vocês podem vir conversar comigo e tal. Talvez a pessoa não saiba nem que pode. Mas então, é que tudo esse é comunicação. Caso, não, sim, eu concordo. Inclusive, cada vez mais a escola vai ter que se colocar em relação a todas as questões do mundo digital. Mas em relação ao professor, eu acho que é... Assim, eu adoro dizer que tudo tem solução. Eu vou começar a pensar num jeito, mas hoje eu diria que se a escola der a mínima brecha de que, olha, se você tiver algum problema com algum professor, alguma coisa para esse caminho que você suspeite, as famílias vão achar que tem alguma coisa ali que a escola não está querendo falar. Sim, é verdade. E que tem um risco ali, vai ficar todo mundo num estado... Aí, mas então... o que você ia falar? Você estava contando essa história? Eu achei que ela tinha... Não, mas é... E quando é um professor, a situação complexa que é, Sim. E que é isso, como que é isso? Em relação ao professor, é muito difícil, porque... A escola faz um processo seletivo cuidadoso, né? Tem uma relação de confiança ali com os professores. E, inclusive, hoje, a gente tem uma situação em que os professores estão demandando muito da gestão escolar que eles sejam defendidos e protegidos, porque as famílias, muitas vezes, têm sido... agressivas, faltando com respeito. Praticando cyberbullying contra os pais, porque contra os professores. As famílias Não, tem uma pesquisa que mostra, eu vou mandar para vocês, não sei se vocês já viram, a escalada de agressividade contra professores em salas de aula no mundo inteiro. E assim, de professores apanhando. Sim, nós estamos, desde 2022, nós estamos trazendo para o nosso grupo do Excesso Gestor Escolar, que nós chegaríamos no ponto de escassez de mão de obra dentro da escola da educação. De professores, isso porque as pessoas estão indo embora porque não querem. Não estão dando conta, para apanhar, para passar por falta de respeito. Porque acho que isso também cresceu bastante durante o período pandêmico, né? Interessante como muitos pais se sentiram formados em pedagogia, em psicologia, né? E prontos para realmente questionar até a metodologia da escola, a metodologia dos professores. Mas esse caso aqui que você trouxe, eu não sei se é mais ou menos isso, mas eu tive um caso de um professor que
ele fez parte de um grupo de WhatsApp de alunos, né? Professor do ensino médio, amigão, né? Ah, eles querem que eu faça parte e tal. Entrou no grupo de WhatsApp. Só que o professor não acompanhava o grupo de WhatsApp, né? Isso vale pra gente na vida. Não tem tempo de acompanhar grupo de WhatsApp, Não sai. fica lá. Porque você pode ser corresponsável. Pois bem, naquele grupo de WhatsApp circulou uma foto íntima de uma aluna, o nudes de uma aluna. Sabe quando esse professor tomou conhecimento desse nudes que estava no grupo que ele participava? Quando o pai da garota viu, soube e procurou a escola. Olha aqui, tem um grupo da escola Com circulando uma foto íntima da minha filha e que é a surpresa maior, o professor tá nesse grupo. O professor, ele não sabia, não tinha culpa. Né? Então, assim, aqui a gente é exatamente assim, a luz que você gostaria de encontrar no fim do túnel e é uma dica que a gente precisa dar para a gestão escolar. E o que a Sheili acabou de falar, a gente precisa trazer esse assunto para a pauta, né? A gente precisa falar sobre isso. Então, como é que a gente protege? Bom, professores queridos, não dá para ser amigo de professor em rede social. De aluno. Não, de aluno. Gente, eu tô que tô. Não, hoje é sexta-feira, relevem. Mas, ó, não dá para o professor e aluno serem amigos em rede social. Sabe, eu tive outro caso de um professor que curtiu uma foto de uma aluna de biquíni e comentou, uau, que gatinha. Gente, Nossa, como é que... mas meu Deus. Sabe, como é que pode, sabe? Não tinha... Nossa, gente, nem pensei nisso. Não dá. Não, mas aí... Você não pode, isso sabe? também. Não dá pra comentar. E outra, quando você é amigo de um aluno numa rede social... Você tem que estar pronto para, inclusive, intervir quando uma aluna estiver se expondo demais, quando 2 alunos estiverem se degladiando. Você vai sair da escola, vai ver 2 alunos brigando na esquina, você não vai lá separar? Se você vê uma aluna se expondo demais, se você vê um aluno se posicionando de uma forma preconceituosa, né, se posicionando de uma forma politicamente incorreta, etc., você vai ter que intervir, né? Isso sem contar o fato de que, né, professor, ele é exemplo. Aliás, não importa se você é ou não é amigo de aluno. Professor, não dá. Dentista com dente podre não rola, né? Então, não dá para o professor também ser um sem noção nas redes sociais. Mas, assim, são milhões de casos. Mas esse caso do professor, o professor não tinha culpa. Realmente, a escola adorava esse professor. Ele era um dos professores mais antigos da casa. Um baita professor, só que ele precisou ser afastado. Por quê? Porque tão difícil quanto o julgamento... legal, o julgamento jurídico é o julgamento da sociedade. Como é que você vai conter os pais? A escola é mulher de César, até que se prove né? ao contrário, né? A gente tem na legislação que ninguém pode ser declarado culpado sem o devido processo legal. Só que os pais se incumbem disso. Não tem jeito. Eu conheço escola que fechou porque os pais fizeram motim para tirar um professor. Então, mas aí eu tenho uma questão que talvez a Sheili tenha alguma luz para trazer pra gente, que é assim, esses... pedófilos, essas pessoas aí que... Predadores que assediam aí, eles não têm cara de predadores, né? Eles são seres humanos, certo? Que às vezes você não imagina que tá convivendo com um. Tem alguma pista de que alguma coisa que a gente consiga no convívio ali com a pessoa começar Que pergunta ótima. Pergunta perfeita. Adoro. Não tem. E se alguém disser que tem, tá Eu falei que era aquela câmera que eu queria que a Sheili E fizesse se alguém uma disser que tem, está mentindo. A Ana Salter, que pesquisa predadores sexuais a vida inteira dela, uma pesquisadora maravilhosa, ela fala que o maior problema que a gente tem para proteger criança e adolescente de violência sexual é a gente achar que consegue perceber. Que vai ter cara de... Que vai ter cara, não. A gente achar que a gente percebe. Mas já foram feitas pesquisas com policiais, eles não conseguem saber. Com psicólogos, eles não conseguem saber. Não vai ser você e eu que vamos conseguir saber. Então, a gente não vai saber. Inclusive, eu tava mostrando para uma amiga hoje, teve um pai, inclusive ele era influenciador digital, que falava de paternidade, e foi preso no ano passado por violentar crianças. E ele, assim que ele foi preso, a diretora da escola, pessoas da escola, fizeram uma carta dizendo, jamais ele faria isso. Meu Deus. Não se meta. Você não faz ideia. É porque eles não sabem o processo. Porque tá lá, estupro de vulnerável. O cara tá preso, gente. Pela quantidade de material que tinha, porque ele filmava as violências. Então, como é que você sai em defesa? Não saia em defesa porque você não sabe. Infelizmente, não há como saber. Não tem como saber. Por isso que é o menor sinal de comportamento suspeito, seja de uma pessoa legal, não legal, bonita, feia, que você gosta, que você não gosta, é quando você tem que agir. Então, o que vai denunciar o comportamento... Nossa, o cara comentou que uma aluna tá bonita na rede social, ela de biquíni, um professor, é um comportamento suspeito, gente. Isso é esquisito demais. O professor ofereceu carona para... O professor não dá carona para aluno, gente. A não ser que nós estejamos falando da roça, de um problema, de uma chuva, de uma situação... Porque o Brasil é grande, nós estamos aqui em São Paulo, vamos pensar aí, né?
O professor contexto, eventualmente pode ter dado uma carona, né? Mas é uma coisa muito específica. Então, o que a gente tem que ver é o comportamento. Mas diante disso que a gente está falando, eu acho que o mais importante para a escola é ela ter protocolo. Todos os professores têm que saber. Se uma aluna chegar para... Eu pergunto isso, eu tenho um workshop para professores, e eu sempre faço essa pergunta. Se um aluno chegar para você agora, Roberta, e disser, professora, o professor passou a mão na minha bunda, o que você faz? Ninguém sabe. Qual é o protocolo? Se a criança chegou agora para você, a aluna chegou agora, o aluno, e disse, o professor fez isso, ou disse... O meu colega mostrou o pênis pra mim ali em tal lugar da escola. Você faz o quê? Professores, se vocês não sabem o que fazer nessa situação, vocês vão se juntar com a coordenação da escola, gestores, e vão combinar o que vai ter que ser feito. E daí existem já protocolos para vocês se inspirarem. Mas, essencialmente, começa com a escuta especializada. Você tem que ouvir sem julgar. Você não é polícia, você não vai investigar. Os professores já acham que são polícia. Geralmente, o que o professor faz? Nem podem fazer isso juridicamente. O professor ouve aquilo e diz assim... Meu Deus, só um pouquinho, isso aconteceu. Qual professor? Quando? Agora? Ali enche de pergunta, o que já não é pra fazer. Aí chama o coordenador. Aí vem o coordenador. Não, só um pouquinho, você tem que ouvir isso aqui. Aí o coordenador, não, pera, só um pouquinho. Vou chamar a direção. A criança fala tudo errado, gente, do início ao fim. Porque, aliás, tudo nem errado. É pra ficar repetindo a história. Então, tem até a legislação, né? Mas as pessoas não sabem. Eu sei porque eu recebo um monte de mensagem de professor. Sheili, aconteceu isso. Eu sei que o professor que trabalha na minha escola foi afastado porque ele deu em cima das alunas e ele tá na escola do lado agora. O que eu faço, o que eu não faço. Os professores não sabem que existe o Disque 100 para denunciar, que eles podem ir no conselho tutelar. Então, tudo tem que estar interligado. A escola tem que estar junto na rede de proteção, junto com o conselho tutelar. Só que, assim, a escola tem que montar esse protocolo de como funciona. Não esperar acontecer. Não esperar acontecer, montar e contar para todo mundo. Professores, aconteceu alguma coisa? Imediatamente você vai fazer o quê? Vai levar a criança para um local reservado, né? Mais calmo. E vai ouvir tudo que ela tem para dizer. Vai anotar tudo. Não vai ficar enchendo de perguntas. Vai anotar. Vai agradecer ela ter te contado. E aí aí nós vamos conversar sobre isso sem a criança junto. Geralmente você chama os pais sem as vítimas presentes, sem os envolvidos, né? A gente pode, né? Passar um documento assim pra vocês, dividirem e tal. Acho que isso é legal. Da juíza, eu uso um protocolo que a juíza Vanessa sugere. Quando eu dou aula, eu uso esse. Eu vou compartilhar com vocês pra vocês me mandarem pro gestor. Eu te vejo. Então, é um protocolozinho, tipo, pra onde vai? Quem eu tenho que chamar? Aí, se a família quiser realmente ir adiante, porque a gente não quer judicializar problemas. Mas se a família quiser, vocês têm que ir junto lá, fazer o boletim de ocorrência, participar, entender. Então, acho que protocolo é tudo. Porque, imagina, eu chego pra um professor hoje e pergunto, o que você faz? Ele diz, não sei. Significa que a tua escola está em risco, que os teus alunos estão em risco, que esses professores estão em risco. O professor não saber o que fazer, se ele vê o colega dele assediando um aluno, ele tem que saber o que fazer. Inclusive, tem maneiras dele fazer isso de uma forma mais, né? A gente tem um problema hoje sério com escolas particulares, porque elas tentam... A escola pública, muitas vezes, leva adiante. Ela está mais próxima da rede... de proteção, até porque ela tem, conselho às vezes, crianças, perto, conselho tutelar, CRAS, CREAS, até porque tem criança em situação de vulnerabilidade, mas muitas vezes a escola particular, ela tenta amenizar aquilo lá dentro, seja casos de bullying, de cyberbullying, de violência sexual, para não queimar a escola. Mas se a escola falar primeiro que ela tem salvaguarda, que ela tem um curso, se ela já avisou todo mundo, ela mostra o quanto ela é protegida. Sim. Daí, se acontecer algo, ela diz, nós estávamos todo mundo preparado para agir com isso. Ela ainda transforma isso numa coisa positiva para ela. Então, ao invés de ter medo, sai na frente. A gente estava hoje numa palestra, né, dando um painel sobre bullying com outras diretoras de escola, mantenedoras, e elas estavam falando que as famílias vão visitar a escola e falam, aqui tem bullying? E que a pergunta tem que ser, o que vocês fazem quando tem bullying aqui? Porque não existe lugar que não vai ter bullying, infelizmente. Então, é realmente isso. Ir na frente e mostrar o que você faz, quais são os protocolos. Até para ajudar esses professores, né? Porque o professor tá lá, assim... Ele toma um susto. Às vezes o professor toma... Gente, outro dia eu tava dando uma aula e o menino vira pra gente, um menino de uns 8 anos, e ele fala, eu tava falando sobre perigos no digital. E é uma atividade pedagógica, na verdade. Não é uma aula, a gente faz com desenho, é uma coisa bem lúdica, porque criança não usa nem tela, é um negócio bem lúdico. E aí eu falo, ei, como é que é? Não, uma vez eu recebi a imagem do pênis de um adulto, me mandou no meu WhatsApp, um menino de outro. A professora, ela quase caiu do meu lado, porque eu sou acostumada com a cara de alface, que eu falo, então eu faço uma cara, eles contam tudo pra mim e eu tô acostumada, então eu não reajo,
eu consigo ouvir essas coisas e ficar muito plena. Porque a Deixa sua eu ver, que cara reação você pode fez? travar a criança, A né? minha cara que eu faço na plantação é assim, ó. Eu falo, no teu celular? Nossa, ele tinha teu número? Tipo, eu continuo a conversa como se aquilo... Como se tivesse mandado uma flor pra ele. Como se eu tivesse mandado qualquer coisa, porque o meu objetivo... Meu Deus, você chamou os pais... A professora, ela quase desmaia, porque ela tem outra relação com aquele aluno, ela fica imaginando como é que isso aconteceu, como é que eu não sabia, será que os pais sabem? Então é difícil pro professor, é muito difícil. É Essa igual criança um pai. pode até negar isso depois, né? Dependendo da sua reação. Fala que é igual quando a criança começa a andar, que você vê pela primeira vez seu filho chegando, você dá um grito, a criança cai sentada e leva séculos para começar a andar de novo. É isso, então esse treinamento da escuta especializada, e tem até uma fichinha que uma prefeitura fez, e eu geralmente recomendo, porque, mas como é que eu anoto? O que eu posso perguntar mesmo? O que eu não posso perguntar? A pessoa já não lembra mais nada. Não, você já sabe que tem uma fichinha lá, você diz assim, só um momentinho, vamos aqui. Um básico que você tem que escrever para você poder passar adiante aquela depois informação. a gente podia colocar o link. Você tem uma espécie de tabletop, que eu acho tão importante quanto esses protocolos, é ela mostrar na prática como isso funciona, né? Por exemplo, no mundo jurídico, no mundo corporativo, por exemplo, a gente faz muita simulação de crise, né? De incidentes de dados pessoais, de informação, por exemplo. Então, eu acho que pressuponho que essa sua iniciativa para escolas, por exemplo, é justamente para mostrar na prática, né? Porque a gente guardar a expectativa de que Tipo o professor ter a vai simulação ler, do incêndio, fazer você uma tá falando? simulação de um incêndio. A gente faz isso com dados pessoais, né? Então, por exemplo, no nosso caso, a gente envolve a área de segurança da informação, a área de tecnologia, o jurídico, o compliance, né? Então, numa situação de crise, justamente, uma criança contou para um professor. Então, qual que é a medida que o professor tem que tomar, né? Então, tem que colocar esse bode na sala, né? Quem é que é o coordenador A, B ou C, não são todos os coordenadores. Sim, quem né? que vai endereçar. É o diretor, às vezes o diretor ele não faz parte disso. Lá no protocolo tal, não tá a envolver os pais. Simular uma família ali para saber como é que você endereça esse assunto com a família. Quais documentos você precisa levar a termo, porque isso é muito importante, porque é o que vai representar a conformidade da escola diante do incidente, né? Às vezes a criança ela não consegue repetir, né? Então, quanto menos você pedir para ela repetir, melhor. Então, criança começou a contar alguma coisa, não precisa terminar de falar. Espera só um pouquinho, tal, não sei o quê, não sei. Anota tudo. Ou, tipo, ouve tudo, anota tudo que você lembra e tá ótimo. A partir disso, você vai encaminhar. E, eventualmente, quem vai ouvir ela só depois, se precisar, mais tarde. Às vezes, a gente consegue, com isso, ver. Algumas escolas, principalmente escolas bilíngues internacionais, elas têm um modelo de salvaguarda e treinam todo mundo nesse modelo, que é o protocolo, as posturas. Meus sonhos, gente, vote em mim. Não sou candidata a nada, mas se eu for, vote em mim. Que a gente tenha como obrigatoriedade esse curso, porque eu gostei da sua comparação com o incêndio. Eu trabalhei num teatro público, todo ano eu tinha que fazer o curso de brigada de incêndio. A escola tem que fazer também. Você faz obrigatório brigada de incêndio. Quantos incêndios eu tenho num ano, em 15 anos? Nunca teve um. Né? Em todos os lugares que eu trabalhei, mas eu fazia todo ano, tinha renovação. Estupro de criança é 6 por hora no nosso país. Meu Deus. Das 300 crianças que você tem ali, a gente falou que é 32 em cada 100 adultos, e agora são mais com o... Então, você vai ter 50%, 54% das crianças que estão online já sofreram violência sexual online. 54% das crianças e adolescentes. Pesquisa da Child Funding Brasil desse ano. Lembrando que assédio é um tipo de violência. Então, tipo, estamos com 50% das crianças sofrendo violência sexual. E eu não tenho um curso renovável ano a ano. Então, a gente tem que preparar as pessoas para lidar com esse problema que tá... Mas brigada de incêndio, a gente tá preparado. Todo ano tem que fazer. Todo ano tem que fazer. Então, não faz nem sentido, né? Sim, então, meu sonho é que verdade. a gente tenha essa preparação, esse curso preparatório. Hoje fica muito da escola ir fazer. Tem muito curso gratuito, tem cursos ótimos, tem na escola de governo, tem instituições ótimas. Mas vai da escola encontrar, da escola buscar, da escola fazer. Mas o mínimo, assim, se você for escolher busquem escuta protegida. E a apostila de escuta especializada, desculpa. Tem uma apostila do governo de escuta especializada disponível a todo mundo, assim, abre sua mente, é um negócio lindo, assim, mostra o que você pode... Tanto a escuta de um relato espontâneo de violência, porque a criança pode chegar pra você e dizer, aconteceu comigo, ou ela pode dizer, eu vi que aconteceu com meu colega. Ou, eu sei que a minha amiga é abusada pelo pai na casa dela, ou que ela apanha da mãe. Tudo isso são violências que você vai ouvir, que sofri bullying, porque estão me chamando disso ou daquilo, ou porque bateram em mim. Tudo isso você vai... A primeira coisa vai ser a escuta especializada. Então, busquem conhecer isso, que já é assim. Se todo mundo souber, pelo menos, o básico ali, já vai ser,
Nossa, muito importante. A gente vai colocar esses documentos, links, tudo na newsletter SOS Gestor Escolar. Se você ainda não está inscrito na newsletter, é só se inscrever e no nosso Instagram, ou no @SOS Educação, ou no @SOS Gestor Escolar, e clicar lá no link da bio que tem lá para se inscrever na newsletter gratuitamente. E aí, nossa, gente, dá pra gente ficar falando aqui A vida, né? pra sempre, né? Não, mas eu acho que agora a gente espera virem as dúvidas desse episódio. Mas eu só queria fazer voltando na rede social, só um fechamento, assim, de escola, da rede social da escola. Então, a gente pode falar que, assim, a escola pode postar as crianças que ela recebe a autorização dos pais, autorização de imagem. O ideal é não postar a imagem direta, pega o cenário coletivo, ali, elas no atividades coletivo. e tal, no coletivo. Porque minha mãe fala uma coisa que é verdade, tem tanta tragédia que é compartilhada e viralizada sobre escola, daí eles compartilham tanta assim, esses canais que querem clique, ficam compartilhando tanta tragédia, e a imagem ali do professor, da família, do pai. E às vezes, assim, casos que são exceção não são regras. Exceção. Então, a sociedade precisa ver mais coisas boas acontecendo na escola. Sem dúvida. Se a gente barra isso totalmente, a gente também fica só com o ruim aparecendo. Então, é um ponto que, assim, é um dilema, né? É um dilema. Eu desconcordo um pouco com você. Ai, que ótimo. Que porque bom. Eu desconcordo. eu queria- Eu desconcordo porque para eu ter uma atividade bacana na escola e alguém filmando, significa que alguém já não tá fazendo o trabalho que foi contratado para fazer. Essa pessoa está filmando ao invés de participar. A não ser que filmar Não, a não faça ser que parte. seja o trabalho dela. A não ser que seja o trabalho dela. É esse tipo de coisa que acha. É igual quando o funcionário público fica vira influencer e no seu horário de trabalho, a gente tem até, sei lá, delegado que faz isso lá na Sim. delegacia. Tipo, você pensa, poxa, eu vou numa delegacia, eu demoro tanto tempo pra conseguir fazer um BO e o delegado tá lá fazendo vídeo pra internet. Sim. É um negócio muito incongruente com o ambiente educacional. A gente tá tirando o celular da escola, mas tem um celular filmando aquela atividade para postar na rede da escola. É um negócio. E Então, quando você acha que você ideal é não liga. ter? Eu acho que ideal é não ter. Quando eu dou aula para adulto, gente, eu dou muita aula para adulto de oratória. Eu não filmo, mesmo quando é uma aula online, porque a pessoa não se comporta como ela se comporta na vida real. Ela sabe que está sendo filmada. Então, ela tem uma cena ali. Então, eu vou fazer o quê? Filmar sem a criança ver? Ou eu filmo com ela sabendo? Você acha que o adolescente com uma câmera apontada e ele sabendo que aquilo pode ir pro Instagram da escola, ele vai se comportar normalmente? Não, então, mas quando é, por exemplo, os jogos interclasses, tá? A gente, muitas vezes, a gente vai... Por isso que eu disse, eu desconcordo, porque É. tem todas essas coisas que passam na minha cabeça. Eles estão lá focados nos jogos e é muito legal a forma como isso acontece. Ou quando é uma feira de ciências, Quando feira é uma coisa literária. que não vai atrapalhar. Isso. Não é o dia a dia da escola ali, na hora da aula. Isso. Mas momentos legais dos alunos. Ou E momentos até pra filmar, porque eu acho legal quando, às vezes, a atividade com os alunos é produzir um filme sobre alguma coisa. Eles Sim. adoram brincar de cinema, como gostam de fazer teatro. Isso pode ser super bacana e esses filmes podem ser compartilhados, né? Então, acho que... Eu digo desconcordo porque, pra mim, tem que ter bastante cuidado nesse sentido. É muito difícil, né? Porque no fim a gente vai chegar no bom senso das pessoas, né? E que é tão desafiador hoje em dia. Deixar Não, mas nesse é que assim, ponto. quanto mais você se prepara, menos você tem que contar com um bom senso de pessoas que, Isso. assim, é muita gente ali, informação, né? Então, se educação. você se prepara, você Protocolo. tem o protocolo, você tem as regras do que pode e não pode. Isso. E outra coisa que eu acho que isso não deve de jeito nenhum. Todo mundo, qualquer professor, qualquer pessoa da coordenação, qualquer pessoa da secretaria pode postar na rede social da escola. Não pode, porque esse filtro, esse olhado que se aquilo é adequado ou não, não pode ser assim, cada hora cada um posta o que quiser. Não, eu acho assim, É. acho que tem que ter o protocolo, tem as regras internas, existe na legislação, dentro do contexto do uso de direito de imagem mesmo, a possibilidade de se formalizar isso, existe essa regra do melhor interesse da criança, concordo que não faz o menor sentido o professor, principalmente agora que a gente tem uma legislação que restringe o uso do celular nas escolas, o professor ele não pode estar com o celular em sala de aula sob nenhuma circunstância, portanto, se houver algum tipo de atividade que possa ou que se queira registrar, quem deve fazer esse registro deve ser um profissional convocado para essa finalidade, resguardada todas as providências de armazenamento, de uso, né, finalidade, consentimento, cuidado. Inclusive, esse fornecedor, da mesma forma que a escola firma um contrato com as famílias, o contrato firmado da escola com fornecedores, parceiros, terceirizados, e isso vale para todos.
da cantina, o da enfermaria, o do transporte, da segurança e o fotógrafo, né? Porque as escolas têm uma área de comunicação, uma área de marketing que está lá para essa finalidade. Justamente porque eles sabem de todas as regras, são eles que têm ali... É um nicho, assim, sim, é um uma departamento bolha de escola, mas que tem. Isso, aí tem lá, por exemplo, até a minha recomendação, lá junto com os documentos relacionados ao uso de imagem dos alunos, o nome de cada aluno, o que pode usar, para qual finalidade pode utilizar esse, quais os alunos que não podem ter o registro. E é óbvio, gente, que esse aluno que não pode estar nessa foto, é óbvio que a escola tem que ter sabedoria, discernimento, jogo de cintura, para não fazer o que vocês contaram aqui, tirar a criança do cenário. Sozinho na sala. Mas tudo isso faz parte do desafio que é viver hoje no mundo digital. Então, por exemplo, se é justamente uma atividade de e-mail, né, que as crianças estão dispersos, tal, é fácil você não pegar a foto daquela criança. Nunca tirar ela dali, né? Agora, ou tirar com uma estratégia. Sabe? Exato, porque assim, eu exato. sempre que a gente faz uma primeira palestra, eu me apresento, eu conto a minha história, né? Que eu sou um caso bem sucedido de parceria família-escola, como que a escola me incluiu quando não se falava em inclusão. E só agora, muito recentemente, depois de adulta, que, assim, caiu minha ficha, eu percebi que a minha professora de educação física, ela tinha uma estratégia para eu não sentir que eu não estava participando das atividades que eu não conseguia fazer. Você percebeu isso hoje? Eu só descobri isso muito recentemente. Ela me pedia ajuda para arrumar os equipamentos, para preparar a quadra. Enquanto isso, eles estavam lá correndo, fazendo aquecimento, fazendo coisas que eu não tinha condição de fazer. Olha, que legal você poder compartilhar isso. Nunca. Sabe, para mim, eu participei da aula de educação física igual todo mundo. E eu acho que é a mesma coisa. Eu vou ter uma estratégia para esse aluno não sair na foto sem que ele perceba que eu estou tirando ele. E lembrando sempre que o foco é a atividade, não... Ou dependendo da idade do aluno, pode ser muito, muito mais simples. Se o aluno já tem 10, 11, 12, 13, os pais deixam isso muito explícito para a escola, o aluno também sabe, aí faz a foto com todo mundo, que é para os pais, e ele sai para a segunda foto, que é a foto que vai sair. É do que tirar ele da atividade inteira, sabe? Ou o que eu tenho visto muito são escolas também que postam com alguns alunos que têm o rosto borrado, e aqueles alunos não aparecem. Sim. Daí, esse contrato com o fornecedor deve contemplar também essas disposições, essas condições. Né? Esse fornecedor, seja ele interno ou terceirizado, ele precisa ser brifado. São os parceiros que estão dentro da escola. Isso, eles vão saber, olha, aqueles alunos não podem. E assim, depois que você terminar, eu faço isso com o meu filmmaker. Depois que você termina de registrar eventos, essas coisas e tal, ele me dá o que é meu e ele tem que descartar entendeu? Isso faz parte. A mesma coisa o professor, ele tirou foto do celular dele, uma segurança dele. Até porque, gente, uma coisa super importante, né? Às vezes, que nem a gente começou aqui falando, é no ambiente restrito, né? Às vezes o professor, ele é também mãe, pai de aluno. Eu vou mandar aqui no grupo de pais porque eu sou também mãe, sou pai, não sei o que e tal. Primeiro que assim, professor em grupo de pais, mães é professor, ponto. Ele anda na testa com essa informação, tá? Acabou. Qualquer coisa que você disser vai ser contra você. Não, brincadeira. Qualquer coisa que você disser ali, você vai falar em nome da escola. A cantina tá caríssima. Você endossou, você tá falando mal do seu empregador. Beleza. Mas ainda voltando a essa questão da imagem. Então, colocou a foto ali, é um grupo restrito. Gente, não existe grupo restrito. Qualquer celular pode ser perdido, furtado, hackeado. Se o conteúdo vazar, tudo bem? Não é tudo bem. Então, assim, é um grupo de 3 pessoas. Qualquer uma dessas 3 pessoas pode ter o celular perdido, roubado, furtado e tal. Então, existem meios técnicos, meios jurídicos, para se mitigar os riscos das coisas acontecerem. Por quê? Porque eu fico preocupada quando a gente tenta adotar uma medida muito radical para tudo. Existem coisas que não são negociáveis. Não são negociáveis. Por exemplo, determinar que professor e amigo não é amigo, professor e aluno não é amigo em rede social. A escola definiu isso, definiu, acabou. E se está definido em protocolo, o não cumprimento pode caracterizar incontinência de conduta. E sim, a escola é responsável pelo professor. Pode um direito de regresso depois? Pode. Mas no primeiro momento, a culpa é ir elegendo. Ela elegeu aquele professor. Se aquele professor vacilar, a escola responde. Então, algumas coisas não são negociáveis de jeito nenhum. Outras coisas, é melhor a gente E eu gostei do que você falou, porque eu sigo uma influenciadora que virou meio minha amiga, porque a gente conversou sobre uma questão que ela teve com a filha, e essa filha hoje acho que tem uns 9 anos. E ela é uma pessoa muito exposta publicamente, porque ela já participou de grandes programas de TV, é uma pessoa muito conhecida. Então, obviamente, ela não mostra, raramente a filha dela aparece. A escola, de jeito nenhum, porque também essas pessoas correm risco de sequestro, de um monte de coisa, né, gente? Sim.
Pois outro dia alguém não encontra fotos da filha dela na rua. Fotos impressas de um monte de criança, pessoa curiosa, pegou e tinha fotos da filha dela. Sabe fotos que a escola bate? Aquela foto que a gente batia assim, com os bracinhos sim. assim? Foi uma foto meio de anuário da escola, que alguém encontrou. Como ela é tão conhecida, a pessoa identificou a filha, porque a filha já mais nova, ela já apareceu. Hoje a filha não aparece, mas mais nova ela já apareceu num desses programas de TV. E ela estava indignada. Ela falou, como é que essa foto? Foi um fornecedor da escola que descartou aquilo de alguma forma. Então, quando você falou, lembrei dessa... Porque ela estava chocada. Ela falou, como é que alguém encontra fotos da minha filha no meio da rua? E tipo assim, é isso, você... Não é só ela, por ela ser conhecida, que ela merece proteção, ou que a filha dela merece proteção. Todo mundo merece proteção. Imagina isso no mundo digital, né? A chance de... Bom, acho que assim como tudo que a gente fala da educação, não existe uma resposta. Então, assim, faz assim ou assim, né? A gente realmente tem todos esses poréns e acho que cada uma deixa o seu contato e que os gestores entrem em contato para a palestra. O seu contato e o que você faz, o que você pode fazer na escola, o que você faz no dia a dia que pode ajudar a escola. E deixa o Instagram também, que o Instagram das duas são muito bons. Então, podemos. Quem começa? Sheili começa. Eu falo muito no Instagram sobre essas questões de como a gente pode erradicar a violência. Então, Sheili, S-H-E-Y-L-L-I. Minha mãe foi bem criativa, é meu nome de batismo. Eu dou palestras em escolas tanto sobre os perigos na internet, tanto para pais, professores. Eu tenho um workshop um pouquinho maior para professores, mas também palestras. E eu achei que eu ia falar com os adultos iam falar com as crianças, mas não é o que acontece. Então, acaba que me chamam também para falar com as crianças. Então, eu tenho atividade para criança de 6 a 12 e de 13 a 18, né, para os adolescentes, porque são desafios muito diferentes. Ai, que legal. Então, é isto. E livros também, né? Tem um livro sobre os perigos nos ambientes digitais, para cima de 12 para cima, né? A recomendação de leitura, que chama-se Respire Fundo, Contos Proibidos da Internet. São 6 contos curtinhos, então mesmo aquele adolescente que não gosta de ler, ele lê até o fim. E rápido, é impressionante. Esse livro foi feito para eles devorarem. Porque, claro, ali no Instagram eu falo com adultos, dou palestrinha, mas para adolescente é outra linguagem, para criança é outra linguagem. E tenho também um livro de oratória que chama-se Não Enrole. Que é incrível. Um guia para falar bem em público e na internet, caso vocês tenham esse desafio aí. Obrigada. A gente vai colocar o link para tudo isso na descrição aqui do episódio. Caso vocês queiram falar com ela, né? Então... exatamente. Isso que eu ia falar. Não é um acaso, né? Esse livro pode ser o começo. Olha a nossa advogada falando disso. Bom, então, o meu perfil no Insta é Alessandra Borelli Oficial. Eu também utilizo mais o Insta do que o LinkedIn. No LinkedIn eu acabo compartilhando algumas coisas também. Eu sou palestrante também. Tenho palestras para executivos, para pais, para educadores, para crianças e adolescentes. Também trabalho com crianças e adolescentes, mas eu falo sobre a perspectiva jurídica disso tudo, né? Quais as responsabilidades, quais os direitos e deveres no ambiente digital. Claro que da forma com que eu falo com alunos do ensino médio é diferente da forma com que eu falo com alunos do 5º, a partir do 4º, 5º ano, né? A gente já vai conversando. Então, esse é o meu trabalho. Também tenho alguns livros, um deles aqui, acho que é o que interessa para a nossa pauta, é Crianças e Adolescentes no Mundo Digital, orientações essenciais para pais e educadores. E tem o Instagram para a escola também, desses assuntos de direito, né? Sim, tem o Educando Direito também. Muito obrigada, meninas. Foi uma delícia. Nem sentimos passar o tempo. Nem sentimos. A gente já deu uma hora aqui. Obrigada. Adoramos. Vamos ver se um dia a gente faz... Vamos um dia fazer um evento presencial. Vamos. Eu acho que vai ser muito legal. Vamos? Ia ser muito legal. Sim. Fazer um desse. Bom, então, gestor, tá aqui prometido que nós vamos nos organizar para isso. Deixa gente... Vou fazer você assinar. A Alessandra está aqui, ela vai redigir essa promessa. Nem que seja no aeroporto. Nós vamos fazer um dia. Isso. Muito obrigada. Obrigada. Então, tudo que a gente falou aqui de link e tal vai na descrição desse episódio. Obrigada a você que ouviu a gente aqui. Obrigada a 24/7 pelos os nossos looks são da 24/7 de São José dos Campos. E até a próxima. Obrigada, gente. Obrigada a vocês.